Se o John Arias não é o melhor jogador do futebol brasileiro, ele está muito próximo, cada vez mais influente, cada vez mais protagonista, cada vez mais livre para associar com seus companheiros pelo Fluminense. É tema do Visão para Jogo agora com o Matheus Santana, que sabe tudo sobre o futebol do colombiano e tudo sobre esse Fluminense do Mano Menezes, que sabe cada vez mais utilizar os potenciais enormes das características do John Arias. Você vê o Arias jogando, você fica impressionado. Aí você fala, vou nos números. Os números também impressionam. É verdade. Depois a gente tem tela aqui para trazer, mas já adiantando algumas questões. Em 8 jogos, ele tem 36 passes decisivos, que dá uma média aí de 4,5 por jogo. Cara, ele dá mais de 4 passes coisa. decisivos por jogo. Então, assim, é impressionante como ele centraliza o jogo do Fluminense. E a gente começa até pelos lances em que ele entrega sem a bola. Ele tem 77 duelos ganhos em 8 partidas, dá pouco mais de 9 aí. Muita coisa. Então, assim, são números grandes, tanto na parte sem bola quanto na parte com bola. Vamos para os lances, então? Porque o primeiro é um lance que o John Arias tá sem bola, né? E aí ele faz o quê? Pressiona o seu adversário com muita qualidade. Ele é um cara que se entrega bastante na marcação. E quem cobrava muito disso, você sabe, né? O Fernando Diniz, né, cara? O cara que mais cobrava o John Arias nesse aspecto. Sim. E a gente começa com lances no clássico, né? O jogo que teve mais disputa ainda, aqui ele perde a dividida e depois já volta para recuperar. Perde então, e pressiona, né? Perde e pressiona. O Fernando Diniz adorava. A gente vai citar bastante o Diniz aqui, porque foi o cara que moldou também o John Arias, né? E até passando para frente depois para os outros lances, a gente vai ver como ele constrói em várias funções do campo. Mais uma vez, herança do Fernando Diniz. E agora também, sem o Ganso, né, ele acaba flutuando bastante por dentro. Aqui a gente vê bastante como ele também tem velocidade. E recebe uma bola aqui numa situação desfavorável, em cima da linha, consegue proteger muito bem, gira o corpo e aqui mais uma qualidade dele. Cara, ele consegue dar um giro no próprio eixo com muita qualidade, muita facilidade. Pode tocar os lances pra gente? Porque são vários, né? Eu separei um monte de lances aqui do John Arias e a gente começa a ver como ele consegue receber essa bola de costas e facilmente sair da marcação. Gira para um lado, gira para o outro e um cara que está se beneficiando muito do jogo dele é o Canóbio, né? Verdade. A gente já viu alguns lances dele nesse começo, mais um lance dele aqui contra o Botafogo, né? Jogos grandes, ele recebe a bola numa situação desfavorável, em um toque, em um domínio, ele já dá um domínio orientado, já consegue sair da marcação. Aqui mais uma vez, vem buscar o jogo e aqui, na função que o Ganso fazia, vindo buscar essa bola, em vários momentos agora sem o Paulo Henrique Ganso, ele faz essa função, vem, girando sobre o próprio eixo, mais uma vez aqui ele vai fazer isso e vai derrubando um marcador atrás do outro e vai conseguindo encaixar um passe atrás do outro também. O John Arias, mais uma vez aqui, né? E aqui a gente vê um lance, como ele consegue fazer um sprint legal também quando ele tá afim, né? Quando ele recebe a bola e vê uma oportunidade, faz um sprint, tem uma condição de bola muito boa e aqui joga pro seu companheiro. O Fluminense até tem uma oportunidade aqui que acaba não dando em muita coisa. Mas pode pausar pra gente aqui nesse momento? Resumindo, essa primeira parte da nossa análise aqui. Entrega sem bola. Sim. Tem muita entrega sem bola, um cara muito intenso. Também assim, tem muito do interesse do jogador. Às vezes ele não tá tão focado no momento, que nem teve envolvido em especulações aí no começo de temporada. Verdade. Talvez a gente não via tanto ele nessa entrega, mas ele voltou a apresentar isso nesses jogos grandes. Né? Entrega sem bola, bastante intensidade. E a questão dele conseguir receber a bola de costas, girar no próprio eixo, mostrar uma qualidade muito grande para sair de situações desfavoráveis. A gente viu aqui várias situações que ele recebe numa faixa do campo que ele está marcado e que não é favorável para ele. Se ele comete um erro, ele entrega praticamente um gol. Sim. E ele consegue fazer isso com muita qualidade. E é interessante porque assim, ele é ponta direita quando ele chega ao Brasil, certo? Ponta direita. Ele se torna esse jogador cada vez mais associativo e que se aproxima muito de um meio-campista. Não é que é um 10. Eu acho que o 10, o armador de costas pro lance, de costas pro ataque, mas que vai receber de costas, vai conseguir girar bem. Esse 10 está em extinção no futebol mundial, né? E o Arias é um jogador que se aproxima dessa função, se movimenta por todo o campo, aproxima de todos os jogadores, vem buscar tanto quanto também arma a jogada mais à frente. E isso ainda mais numa seleção colombiana, em que ele é meio-campista de fato, porque o ponta-direita é o Daniel Muñoz, né? Então ele tem essa polivalência muito pelo tempo da seleção colombiana, muito por ser acostumado a jogar nessa função em um altíssimo nível também, que é o nível das eliminatórias sul-americanas, Copa América, Copa do Mundo e afins. Então é um baita jogador, assim, é realmente impressionante como numa posição ele agrega, em outra ele também agrega, mais atrás ele ajuda ainda muito mais, então assim, é um jogador bem interessante, cara. E assim, na campanha da Libertadores do Fluminense ele foi espetacular, Sim. Foi um cara determinante, mas também ano passado, né, nos momentos que o Fluminense não esteve bem, ele era o cara que chamou totalmente a responsabilidade. Sim. E que qualquer torcedor do Fluminense que estiver nos acompanhando vai confirmar aqui nos comentários. E assim, você falou do Ganso, salvou o Fluminense. Você falou do Ganso que tinha esse protagonismo no meio-campo do Fluminense para vir ajudar na saída e auxiliar, como também para chegar à frente. O Arias
talvez assuma esse protagonismo. Talvez seja esse cara, quando o Ganso tá fora e ainda não vai retornar tão cedo, o Arias ser esse jogador para ser o cérebro da equipe, para ser a mente pensante, para ser o articulador desse Fluminense, que precisa disso. Precisa desse protagonismo porque o sistema de jogo do Mano Menezes não é um sistema que é muito plural ofensivamente, que tem um monte de variação, que vai criar um monte de jogada. Não, mas precisa de protagonismo, precisa de individualidade. E o Arias entrega muito isso, cara. É bom você puxar esse gancho pra gente continuar a nossa análise, porque é um lance que o Arias vem buscar essa bola e ele tá com essa característica, né? Vem buscar o jogo e a gente começa a perceber como ele já toca e orienta o movimento para receber a bola na frente. E aqui, de novo, ele vai continuar fazendo movimentos que ele faz, naturalmente, aqui a qualidade dele, a força física, ele recupera a bola, ele puxa a bola para trás, mas ele toca a bola e já movimenta. Toca e já orienta onde ele quer receber essa bola. Ele tem muita qualidade para fazer isso. E ele vem construir esse jogo exatamente em cima do que você falou, fazendo o papel do Paulo Henrique Ganso. E ele toca, passa. Não é aquele jogador que toca e fica parado, sabe? Sim. Ele é um jogador que toca e recebe em projeção. E, cara, pra ganhar no corpo do John Arias, ele não é um jogador muito alto, tá? Mas ele é muito forte. Uma coisa Pode sobre pausar o lance, pra gente, Andrés? sobre o lance anterior, né? Quando você tem um jogador de ataque que vai se tornar meio-campista, às vezes demora para entender o ambiente, para entender o redor dele, né? Quando domina na ponta, ele domina colado na linha lateral, com o marcador frente a frente, mas ninguém nas costas dele. Quando ele vai se tornar um volante, quando vai ser esse cabeça de área, quando vai ser esse jogador de saída de bola, ele tem que olhar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás também, tem que mapear o espaço. Você que está assistindo esse vídeo, volta um pouquinho e vê o último lance. Ele dá uma olhada para receber a bola, ele quebra o pescoço para um lado, quebra o pescoço para o outro, olha para trás, ele mapeia todo o gramado próximo dele para conseguir receber a bola. Isso é comum para um volante. Mas ele conseguir fazer isso com tanta naturalidade é muito legal, é muito interessante. Ainda mais ele que vem de um ponta, né? A gente Exato, sabe como é que é exatamente. a característica do ponta, né? Recebe a bola e, meu amigo, baixa a cabeça e vai, né? Exato. Os que mais se diferenciam sim. fazem com um pouco mais de qualidade, né? Sim, conseguem chegar melhor no lógico. jogo. Mas é impressionante, cara. E aqui a gente vai ver mais um lance contra o Flamengo, mais um jogo grande, né? Eu peguei bastante lance aqui do Flamengo e Botafogo. Pode soltar pra gente, Andrés, que ele vai estar construindo o jogo de novo. E assim, com muita tranquilidade. Recebe a bola, olha pra lá, não recebe oportunidade. Infiltra um passe aqui no meio de dois marcadores do Flamengo. A bola vai, volta para ele. E aí ele, mais uma vez, vai levantar essa cabeça e ele vai rasgar a defesa do Flamengo. É muito Paulo Henrique Ganso isso também. Verdade. Tá aprendendo com o Ganso e também mostrando toda a sua qualidade e desenvolvendo isso muito bem. Chama atenção, cara. E assim, quando a bola cai no pé dele, você sempre espera alguma coisa. Jogadas em velocidade. E aqui a gente circulou ali para destacar, olha o jogo de corpo dele, tá? Olha a força desse jogador. É um cara que consegue ter explosão quando ele quer, é um cara que consegue agora vir armar o jogo, e ele tem um jogo de corpo muito forte, é muito difícil tirar a bola dele. Então assim, o torcedor do Fluminense já cobra o John Arias com mais destaque na mídia há muito tempo. E a gente está também trazendo aqui o Visão Brasil que a torcida do Fluminense pediu, né? Sim. Então, você que quer uma análise específica, fala pra gente aqui nos comentários já. Aqui a gente começa a mostrar lances de calcanhar do John Arias, porque assim, tem alguns lances ali que ele mostra muita qualidade. Dá um toque de calcanhar aqui, e aqui é uma oportunidade que ele criou. Tudo bem, ele vai perder essa oportunidade. Sim. Talvez esse seja o lance ruim do John Arias aqui na nossa análise. Ele cria a oportunidade, sai na cara do gol e perde com a perna esquerda. Mas a gente vai ver também lance dele acertando com a perna esquerda. Sim. É um jogador que tem, nesse ano, pelo menos, pouquíssima conversão. E o passe de calcanhar é incrível, tá? É um baita passe. Tem uns 3 passes de calcanhar aqui que, assim, é diferente. Mas, assim, dá até pra pausar pra comentar um fato importante, pra apontar um fator, né? Nessa temporada, ele tem só 8% de conversão. Não é um jogador que tem uma baita conversão de gol, né? Ele não tem feito tantos gols assim. É verdade. Talvez porque tá mais posicionado atrás, tá participando mais do jogo na fase da construção, pode ser. Mas também é um jogador que, como a gente viu no lance contra o Flamengo agora, tem tido dificuldade para concluir as jogadas. O que não existia na última temporada, o que era um traço muito forte do jogo do Arias na última temporada. Então, assim, talvez essa temporada do Arias melhore ainda mais. Talvez esse teto de evolução seja ainda maior, porque além de conseguir ajudar muito na saída, conseguir fazer com que o Fluminense tenha fluidez ofensiva, né? E também de se aproximar dos dois lados do campo para articular a jogada, ele pode reviver um momento de finalização, ele pode retomar a finalização dele para um alto nível, e aí o teto é muito alto. O teto é muito alto. Então, assim, talvez seja um ponto negativo, sim, essa questão da conversão de gol, mas ele pode tornar isso numa temporada ainda acima, ainda mais importante, interessante e protagonista desse Fluminense. Eu acho que o Ganso voltando, ele vai naturalmente ocupar uma faixa um pouco mais à frente do campo,
aí vai começar a ter mais oportunidades, porque Mas o Ganso como é que combina volta o muito Ganso com ele, também, né? né? Essa Como é é uma que questão. volta O Ganso né? termina a última temporada tendo que tomar injeção Ainda é no uma incógnita, lombar de para fato. estar ficando fisicamente apto. Teve o problema cardíaco recentemente. Então, assim, Mas é ele uma sente a incógnita falta muito do Ganso. grande. Isso aí é Qualquer time sente a inegável. falta do Ganso. Quem não sentiria, Sentiria né? a falta do De Ganso. fato. Mas ele tem essa brecha ainda na questão da finalização, mas a gente vai ver aqui mais um lance dele dando um toque de calcanhar, e aqui ele está numa situação muito desfavorável, está totalmente cercado aqui pelos marcadores. Acho um passe de calcanhar fantástico. Sim, velho. tem muito recurso, cara. E pode continuar tocando os lances aqui pra gente, a gente vai ver que ele também serve bem seus companheiros. Aqui um cruzamento que não vai ser aproveitado pelo Keno, mas cruzamento perfeito, né? Sim, o arco sim. é perfeito. Bate muito bem na bola. Aqui uma assistência dele no jogo contra o Águia de Marabá, Olha a que matada, o Fluminense atropelou, né? Mas assim, é muita qualidade dele, recebe a bola, mata com muita tranquilidade, coloca a bola na cabeça do companheiro. E agora a gente vai ver um lance de bola parada, que ele também bate falta, bate escanteio, né? Ele tem essa qualidade, coloca a bola na cabeça do Thiago Silva aí no gol contra o Vasco. E vamos começar a ver também umas assistências do John Arias, mas com a bola no chão agora. Sim. E o Canóbio é o cara beneficiado, né? Que ele adianta um pouquinho a bola, os marcadores vêm e ele dá uma cavadinha, uma solução muito inteligente que ele achou na jogada. Agora, mais uma assistência do John Arias e fazendo o mesmo movimento, né? Saindo da beirada para o meio, vai deixar o Canóbio na cara do gol, um toque muito esperto, tirou 3 marcadores da jogada ali, espetacular a assistência dele. E para finalizar, 2 gols, né? Os 2 com a perna esquerda, a mesma perna esquerda que ele perdeu contra o Flamengo. Verdade. É a perna que ele marcou esse gol contra o Águia de Marabá, também um gol de bastante qualidade, o goleiro ficou no contrapé ali vendido, e agora o golaço que ele fez, né, contra o Volta Redonda, né? Então, muita qualidade, cara. A gente tinha opção até de fazer uma tabela aqui, mas ele puxa para o meio e dá um balaço na gaveta, e com esse gol a gente finaliza a nossa análise aqui no vídeo. Demais. E também a gente vai ter análise nos números, porque é um cara fantástico. Exatamente. Análise muito completa, muito profunda. Vimos muitas imagens e muita profundidade do jogo do Arias. Vamos com estatísticas, tudo graças a Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, quem cede essa estrutura maravilhosa para a gente produzir esse tipo de conteúdo. Então, num passe de mágica, números de John Arias em 2025 pelo Fluminense. Números na tela, Matheus Santana destaca estatisticamente o Arias. O Arias é um cara que chama muita atenção, como eu falei no vídeo e também nos números. Sim. Agora, números pelo Fluminense em 2025. 8 jogos, 2 gols e 5 assistências. 7 participações em gols. A gente falou ali que talvez ele não está tão bem na finalização, mas as assistências dele aqui, ele entrega bastante. Pode melhorar, e aí, acho que você chamou a atenção perfeitamente, a questão das finalizações. E aí, cara, se ele converter o que a gente está acostumado a ver do John Arias, aí os números dele vão ficar ainda mais espetaculares. Sim. 17 finalizações nesses 8 jogos, 8 no gol. Uma finalização em gol por jogo. Não é um número muito alto. Sim. Passes decisivos, aqui é espetacular, né? 36, cara. Eu já abri o vídeo falando isso porque chamou muita atenção. É muita coisa. 4,5 por jogo, cara. Você tem a certeza que o John Arias, a cada jogo, ele vai entregar pelo menos 4 passes decisivos numa partida. Sim, passe para finalização, demais, né? Passe decisivo é passe para finalização. E assim, olha o tanto que ele gera. Olha, assim, por exemplo, ele finalizou 17 bolas. Mas ele gerou outras 36. Então, assim, olha o tanto de finalização em 8 jogos que ele gerou pelo Fluminense, diretamente, né, falando. Então, assim, é impressionante. É realmente impressionante como o Arias tem gerado finalização. E para continuar, duelos ganhos 77, dribles certos 23, faltas sofridas 22. Cara, um cara muito completo, um cara muito ativo. A gente também tem o mapa de calor dele, que é bem interessante. Acho que corrobora ainda mais para nossa análise. Dá uma olhada, cara. Pois é. Lado direito bem preenchido, lado esquerdo bem preenchido, até na faixa central aqui em alguns momentos. Na parte defensiva também, na parte ofensiva, perto do escanteio. O cara faz tudo. É o que eu falei, assim, do Arias não ser um 10. Ele não é um armador clássico, ele não é um cara que vai ficar centralizado, que vai jogar, de fato, entre os 2 volantes, normalmente, né? Mas é um cara que vai jogar entre linha. E aí, por exemplo, ele joga entre a primeira e a segunda linha de marcação para receber essa bola e fazer a saída. Ele joga entre a segunda e a terceira linha de marcação, pensando no adversário que normalmente marca num 4-4-2, né? Então, entre a segunda e a terceira linha de marcação, nessa intermediária em que está mais vermelho, para ser esse articulador do time. E aí que é muito interessante. É um jogador muito plural, é um jogador muito qualificado, assim. E lógico, né? A gente falou do Ganso, a comparação com o Ganso. A gente tem visão para jogo aqui no canal sobre o Ganso e como ele vem apoiar essa criação de frente dos 2 lados do campo. O Arias faz algo muito parecido nesse momento com o Mano. Então, assim, é uma ideia também bem interessante do Mano, de adaptar o Arias de um ponta direita para ser um articulador por todo o campo, né? Tem a expressão o todo-campista. O Arias se aproxima muito mais de um todo-campista, desse meia de articulação, do que de fato de um ponta, de um jogador incisivo pelo lado do campo hoje.
E acho que para a torcida do Fluminense, né, talvez o maior reforço da temporada tenha sido esse cara ficar. Quase foi, né? Quase foi embora. negociado, Mas continua no permaneceu. Fluminense para a felicidade do torcedor. Pois é. E espero que tenham gostado da nossa análise, viu? Vídeos, Bem legal, hein? números, mapa de calor. John Ares, um jogadoraço. A gente quer saber de você também. Você pode comentar aqui já se é o melhor jogador de futebol brasileiro, hein, Vitinho? Quero saber. Exatamente. Comenta aí, deixa o seu like, tá? Aproveita que vai descer o feed, já clica no like para ajudar a gente, se inscreve no canal. Estamos chegando em 12 mil inscritos. Dessa vez eu não errei, 12 mil inscritos. Então tá sensacional o apoio de vocês, a gente agradece demais e quer cada vez mais. Então se inscreve aí para ajudar a gente. Comenta aí, tem alguma sugestão? Compartilha com a galera. Exato, compartilha no grupo de torcedores, aquele seu amigo tricolor. Aquele teu amigo chato que fala que o Ares não joga nada. Também, aí, ó, ele fica sabendo que ele tá errado, né? Exatamente. E outra coisa, né? Esse vídeo foi uma recomendação, foi um pedido. É verdade, foi um pedido. Então, pedido de torcedores do Fluminense. Exatamente. Né? Então faz convite pro pessoal pedir. Exatamente, também, né? cara. Então você quer saber muito sobre um jogador, muito sobre um time, quer dar uma ideia pra gente, a gente está completamente aberto a receber. Comenta aí, que a gente lê todos os comentários. A gente não responde tudo, tá? Mas a gente lê tudo e o nosso André escute todos os comentários também, então tá tudo certo. A gente lê tudo que vocês comentam, então pode sugerir aí uma ideia, um jogador, um time a ser analisado. Fechou? Grande abraço, tamo junto, até a próxima e valeu.